Que da ocupação de Rio Grande da Serra, um centro cultural, um espaço cultural que foi ocupado pelo movimento aqui no ABC. Essas cadeiras que vocês estão vendo, metade do que estava, né, o movimento que está formando que eles chegaram. A ocupação veio por conta de uma denúncia desse espaço estar ocioso há muito tempo. Isso daqui é material público, né, que foi acumulado com o tempo pela própria prefeitura, que não teve uma utilidade, né? Tem até motores, tem material, impressora aqui também, no espaço cultural que estava ocioso fechado. A possibilidade é grande de que isso aqui seja um descarte, ó, tem muitas impressoras lá atrás, ó, que seja um descarte ligado a licitações fraudulentas, né? Porque qual a utilidade está tendo esse material fechado aqui? Tiraram metade das longarinas, o movimento estava aqui dentro ocupando, né? Virou um almoxarifado, um depósito de coisas aqui. Felizmente a prefeitura agora, bom, parece que se comprometeu a levar, mas a preocupação do movimento que está aqui é que o espaço, eles danifiquem alguma coisa e culpem eles por isso. Aqui tem... A quantidade é absurda, né, de material que está aqui. E... é de tudo, arquivos, ó, caixas, ó, balança ergométrica, né? Então é surreal mesmo. Isso aqui é um descarte mesmo de material não utilizado, né? Descarte total de material. Isso pode ser de uma longa data, né? Tem que até descobrir o que aconteceu aqui exatamente. E era um espaço que estava ocioso, um movimento aqui, simples da cidade aqui de Rio Grande, ocupou com o objetivo de dar alguma finalidade. E pelo visto o material também não tem nenhuma finalidade ainda, né? Como que vocês encontraram esse local? Então, a porta estava aberta, a gente entrou, inclusive lá fora a gente pode ver que está tudo danificado, tem fiação exposta. Então a porta estava aberta, nós entramos aqui no local e a gente deparou com esse local totalmente sucateado. Havia diversos materiais aqui dentro, cadeiras amontoadas, computadores, impressoras, materiais de uso de saúde, inclusive alguns com data de vencimento, na embalagem com data de vencimento, já vencido. Aqui era o que antes? Já teve alguns destinos para esse local. Já foi de vigilância sanitária, alguns anos atrás, e o último uso foi para a saúde. Era um OBS, era um postinho de saúde, na qual mais ou menos há 3 anos já não estava, foi construído um outro, e eles liberaram esse local para depósito da prefeitura. E pelo que vocês sabem, há quanto tempo está assim? Há quase 3 anos. Que não tem mais o que fazer, bem-vindos de volta a essa bagaça aqui. Eu estou devendo bastante tempo muita coisa, mas esse vídeo especificamente é para falar sobre um tema reincidente, que é a ideia do estado mínimo, que me pediram para falar, e é óbvio que eu vou fazer um paralelo com elementos atuais, assim como essa introdução aí que vocês viram em Rio Grande da Serra, onde o movimento de Rio Grande da Serra me chamou até para ajudar numa ocupação que eles começaram por lá. E essa ocupação foi feita, olha só que curioso, para criar um espaço cultural, né, como eu estava falando. E na tentativa de criar um espaço cultural num lugar que estava abandonado pelo Estado, pela Prefeitura, né, pelo setor público, vamos deixar isso claro, eles encontraram todo aquele descaso com o equipamento público. Pois muito bem. Esse exemplo leva a falar a respeito de uma das ideias presentes, muito reincidentes, a ideia de Estado mínimo, que muitos liberais defendem como uma resposta, uma forma de
você poder não só diminuir os impostos, como potencializar a riqueza da produção na sociedade capitalista. Então, esse é um discurso bastante comum, reincidente, da fala do Estado mínimo. Um dos motivos é esse que vocês viram aí, a utilização do dinheiro por conta do Estado é feita de forma sem conhecer as demandas. Digamos assim, dentro de uma lógica capitalista, o problema é que eles acham que essa lógica é eterna, mas vamos para entender o raciocínio deles, eles veem que a oferta e a demanda tem que criar um certo equilíbrio. Tudo bem? Até aí, isso até tem uma certa coerência. Quando você não tem uma oferta e uma demanda definida claramente, o Estado acaba errando, porque ele não consegue perceber essa oferta e demanda, essas necessidades dentro do processo produtivo. Então, o Estado, quando ele amplia custos, quando ele acaba aumentando os impostos e tenta usar serviços públicos, ou seja, quando o Estado se potencializa, ele aumenta, ele acaba não encontrando esta demanda da sociedade, que normalmente, aí sim, os liberais vão apontar que o mercado costuma encontrar. Então, o mercado produz conforme as pessoas de compra e venda, né, de mercadorias. No caso do Estado, o Estado não consegue contemplar essa relação. Então, o Estado ele vai fazer segundo, né, essa tese do Estado mínimo, o Estado não vai conseguir ver como ele vai atingir a população, porque ele não consegue olhar para esta demanda, porque aí a crítica do Mises, chamado Problema do Cálculo Econômico sobre o Socialismo, onde ele fala que você não consegue ver um sistema de preços que defina o que está em falta, certo? Então, se não está faltando, se eu não sei o que está faltando, porque o preço das coisas não está definido, eu acabo produzindo coisas equivocadamente, porque eu não sei o quanto falta ou quanto deixa de faltar em determinada coisa. Então, eu não consigo ver pela variação do estoque, que aí esse é o erro que os liberais não fazem essa conta. É a variação do estoque que acaba me mostrando esses valores. E essa variação de estoque, eu olho porque o que saiu mais, né? O que saiu mais, e aquilo que saiu mais eu vou acabar vendendo mais caro se eu sou um comerciante. Então, vejo, no meu estoque aqui, o determinado mercadoria teve uma saída maior, eu vou aumentar o preço dessa mercadoria, porque eu sei que ela vai vender mais e tal. Então, isso é a regra que eles colocam da elasticidade. A elasticidade, ela é um processo, né, como parte do sistema capitalista, mas ela não é inevitável. Isso que é o grande equívoco em muitos tempos. Por exemplo, um exemplo que eu acho muito importante é a questão da saúde. Não é uma questão subjetiva, de oferta e demanda subjetiva, que determina esses valores. Né? Esses são alguns dos equívocos dos liberais. As ofertas e demandas, elas têm razões objetivas, às vezes, e às vezes têm subjetivas. Então, são necessidades reais ou imaginárias da população que levam elas a trabalhar e produzir. E na produção, o mercado cria um sistema na onde essa produção se torna potencializada mediante a satisfação desse mercado. Isso são fatos. Se você perguntar lá para um economista, vou perguntar para um economista austríaco de Wall Street, lá, sei lá, o da escola de Chicago, eles vão te falar essa mesma coisa. Bom, então isso no âmbito geral. Isso, em comparação com o Estado, sempre gera uma corrupção por parte do Estado na visão liberal, porque o Estado não vai estar trabalhando para atingir essas demandas. Ele vai tentar criar certos serviços de forma aleatória e vai disponibilizar isso para a população. E por isso vai acabar sendo caro. Esse é o argumento dos liberais. Esse Estado sempre vai tornar o serviço muito caro, porque ele não tem uma noção objetiva de como atingir as necessidades sociais. Certo? Esta é a proposta deles. Na prática, o que ocorre? Essa questão da oferta de serviços do Estado é vista como a única referência real, hoje, pelo menos no Brasil, crítica. Então, sempre tem uma crítica ao quanto que o dinheiro do Estado está sendo gasto com a população mais pobre.
mas não se questiona, por exemplo, a compra de equipamento militar, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, uma das maiores compras que foi feita agora, no ano passado, pelo governador Geraldo Alckmin, o Eterno, né, que está lá com uma dinastia, recebeu uma dinastia aqui no Estado de São Paulo. Então, isso não é questionado, não é questionado esse aparelhamento, especialmente no setor do PSDB. E quando é questionado esse setor de aparelhamento, o que esse grupo liberal afirma é que esse aparelhamento do Estado é uma ação típica da esquerda. Aí que a coisa fica pior ainda. Então, o que eles afirmam é que é ideológico e pragmático esse aparelhamento por parte da esquerda. Isso é uma visão rasa sobre o assunto. Tem a certa verdade, novamente. Quase tudo que se fala tem um fundo de verdade. Dá pra gente... Né? Mas como cientista, quando a gente avalia os fatos, a gente vê que tem, né, não só como cientista, mas como empirista, digamos assim, ou racionalista, ou o que quer que vocês queiram chamar, para tentar avaliar a realidade material dos fatos, avalia, você vê que tem várias nuances. Então, a esquerda, ela realmente utiliza os setores do Estado, o serviço público, em maior grau, em várias áreas, porque, em grande parte, a esquerda lida com a classe trabalhadora, e a classe trabalhadora não é empreendedora, digamos assim. Ela, pelo menos não até agora, que agora tem microempreendedor individual, você agora pode. Mas, antes disso, o trabalhador, ele é um produtor da sua força de trabalho, ele aluga a sua força de trabalho. Então, ele não tem essa força de empreender, de arriscar no mercado, porque ele não tem capital material econômico suficiente para arriscar. Não tem. Isso é fundamental para a gente entender. Então, a tendência é use recursos públicos, use recursos do Estado para tentar se manter viva. É isso. Para pesquisar, né, os pesquisadores de várias áreas, para poder estar conseguindo ajudas, né, como aposentadoria, por exemplo. A aposentadoria pública é uma questão de falta de capacidade de estar investindo grande parte do capital em uma aposentadoria privada. Uma das garantias do setor público, por mais que ele seja também tão, digamos, ilegítimo, né, por exemplo, ter moral nosso dos anarquistas aqui, ou de qualquer outro que encare o Estado, a ver que não é uma coisa lá muito bacana, mas uma coisa que seria ilegítima é que a aposentadoria privada, que muita gente aqui na internet conseguiu uma campanha para o FGTS ser arrancado, né, e tal, tudo mais, agora, né, que eu sempre falo isso, uma das questões é que uma regulamentação dessa arena pública ainda existe uma possibilidade de você tentar argumentar dentro ali dos âmbitos do Estado. Então, o Estado busca para si essa legitimidade das suas ações. Só que esse Estado, notem, o setor público, por mais que está agindo para ajudar a população, ele também age para ajudar os políticos. E esses políticos é quem é eleito, normalmente quem é eleito, quem tem mais dinheiro. Então, essa é a grande contradição essencial das questões do Estado. Então, o Estado, ele... E um dos exemplos que a gente tem agora, recentemente, é o endurecimento da legislação que está sendo criada pelo governo Temer, certo? O endurecimento contra a população mais pobre e cortes de aposentadoria, a avaliação de novas aposentadorias para ver se a aposentadoria está ou não sendo válida por afastamento, tal, com relação à saúde. Tem uma série de coisas que eles querem cortar a aposentadoria, mas não cortam os altos salários dos militares, os cargos altos militares, os cargos dos juízes e os próprios salários de deputados e senadores e tudo mais. É terrível essa questão, é terrível, é assustadoramente terrível. E por mais que a gente esteja falando isso, sem ações práticas, eles vão ouvir a nossa fala e vão falar, dane-se, vão fazer do mesmo jeito. Certo? Seria essa questão. É nesse ponto em que o Estado está agindo, não de forma Estado mínimo ou máximo, mas como ele é de qualquer maneira. Então, quando se fala sobre minarquismo e tudo mais, essa crítica que eu faço, os ANCAPs também fazem. Pelos mesmos motivos. Só que a proposta dos ANCAPs é pegar esse Estado e entregar tudo nas mãos da iniciativa privada. Coisa que isso sim nunca aconteceu de forma direta. A iniciativa privada nunca teve esse poder. Quando houve um poder de privatizar determinados setores, foi muito mais próximo ali da Idade Média. Quando eu falei no Hangout com o Pedro Henrique
sobre o fato, né, que eu falei, ele falou assim, o anarquismo de esquerda nunca existiu, né, usando um termo aí, né, de esquerda, porque é relativo, mas não vejo como de esquerda. O anarquismo de esquerda nunca existiu. Eu falei, não, existiram várias experiências de socialismo libertário, onde o Estado foi substituído pela gestão do povo que produz, procurando as ofertas e demandas das necessidades reais daquela comunidade. E essas comunidades surgiram, nasceram, existem até os ecopolos, que, como dizia o crêntico, né, o Israel, que é o cara que a gente debatia aqui, eu praticamente não ouvi mais, depois de uma série de comentários machistas que ele começou a fazer, eu praticamente não falei mais com ele, eu me inscrevi do canal lá tal, mas ele debateu aqui já. É uma ideia meio malucada, digamos assim, para a visão marxista, porque para a gente, anarquistas, muitos anarquistas saem e vão viver uma sociedade comunal, digamos assim, de forma, pequenas comunas, como uma forma de sobrevivência. Isso não derruba o Estado, mas se cria uma nova regulamentação. Isso já foi tentado várias vezes e deu certo. Por mais problemas que existam ali nesses locais, e existem até hoje, isso é comum, porque existem contratempos e tal, e como existe qualquer sociedade, os indivíduos ali buscam seus próprios interesses e o interesse do grupo. E assim se alcançam os melhores resultados. É isso que foi falado nos setores da economia. Se vocês lembrarem de um economista chamado John Nash, tem até um filme dele, que é Uma Mente Brilhante, né? Onde ele chega a essa conclusão, que Adam Smith está incompleto, que, na verdade, as pessoas fazem o melhor para si mesmas e melhor para o grupo. Quando elas fazem isso, elas alcançam os melhores resultados. É daí que vem a tese de Bakunin, também lá atrás, que ele falava que o socialismo sem liberdade é brutalidade, mas a liberdade sem socialismo é privilégio. Então, o socialismo tem que ser libertário, porque a ideia de você sociabilizar, nos moldes do Marx, ainda ele está colocando, né? Nos moldes do Marx, você sociabiliza, estatiza e tal, não sei o quê, vai ser forte isso, vai ser pesado. Então, se os indivíduos não tiverem a liberdade de, enquanto indivíduos, estarem presentes nessa mudança, nessa transformação, eles vão sofrer brutalmente, eles vão ser brutalizados pelo andar dessa carruagem. E se eu deixar a liberdade fluir amplamente, eu vou ter privilégio, porque a minha liberdade vai ser tão ampla e tão irrestrita que eu não vou me importar com a coletividade. E aí eu acabo anulando a coletividade, né? Que é isso que ele fala nesse texto, onde o Nash coloca com relação a essa correlação que é chamada dinâmica dos governos. Certo? Então, os estados trabalham sempre buscando isso. Se eles pudessem se anular amplamente, eles anulariam. Mas como isso faz com que os interesses deles se anulem na busca de pequenos pontos, eles acabam abrindo mão de certos princípios, né? Ou como dizia alguns aí, rebaixando sua própria pauta, para que eles façam algum tipo de acordo entre os dois. E nisso os estados não são mínimos. Aí é que eu vejo uma grande falácia moral, ou dizer que esse estado é mínimo. Porque ele vai buscar os interesses de quem está nessa elite comandando esses percursos, para que as ações sejam direcionadas para quem tem mais controle da gestão do Estado. Então, apesar do imposto ser roubo, a devolução desse dinheiro de imposto não é. Certo? Então, a tendência é buscar. Então, é uma falácia grande, né? Vou repetir esse termo para deixar bem claro, dizer que o Estado é mínimo ou máximo, porque a gente não tem um parâmetro do quanto o Estado é necessário ou desnecessário para essa ação. Sempre que eles veem que determinado mercado está ameaçado, é óbvio que eles vão bradar, nossa, não consigo competir com esse mercado do Estado. Então, eu vou falar que ele está sendo um monopólio, meu serviço está sendo degringolado aqui. Podia ser bem melhor se esse serviço não estivesse sendo fornecido de graça pelo Estado. Eu passo muito isso aqui na minha cidade, que eu dou aula de karatê e eu tentei fazer um concurso público aqui para o Estado, mas era um concurso fraudulento, então só passou os coleguinhas, né? E aí eu compito diretamente com a academia central aqui da cidade. Então é difícil de você... Eles dão de graça os cursos e tal. Legal, tudo bem, tem gente que não pode pagar mesmo, que bom que tem ali, né? Mas aí muitas vezes eu falei, poxa vida, se eu tivesse essa ajuda toda do Estado, quem sabe, né? E isso numa coisa pequena, né? Imagina uma coisa grande,
que é o Estado maior, tá bom? Então, a ideia do Estado mínimo que eles colocam tem a ver com isso. É uma ver, ela é insuficiente, porque quando vai se cortar as custas do Estado, cortam dos idosos, dos aposentados, das pensões e pá, mas deixam e garantem para o governo manter as armas, mesmo no pensamento liberal. O liberalismo fala que o Estado tem que ter pontos estratégicos, que seriam a estratégia da segurança pública, certo? Ou seja, é a direita que fala que você tem que ficar desarmado. Lá o Maduro está se mantendo com o exército que apoiou ele. Então, é o que costuma acontecer. Aqui também, se você não apoiasse o exército dos militares, você morria. Quando o cara fala de lá da ditadura da Venezuela, não olha para a própria ditadura do seu país. Então, o Estado máximo é o Estado que tem poderes. Aí o Bakunin também conclui, só para eu fechar esta arco de fala sobre o Estado mínimo, que o Estado mais poderoso é o Estado que não te deixa respirar. Então, a estrutura que a gente fala é o controle público dos gestores, dos políticos, e como isso se dissemina na sociedade. E normalmente isso se dissemina por uma questão de classe social, que aí é onde bate a questão do socialismo em si. As classes sociais, o Estado está gerindo para uma classe social de uma elite. Subverter para uma nova classe social é o que historicamente tem acontecido, e no nosso caso do capitalismo, pode ser que isso não seja uma subversão no momento, pode ser que seja simplesmente a destruição do Estado. Mas quando a direita fala de destruição do Estado, eles falam de tirar benefícios públicos sociais. Quando a esquerda fala de destruição do Estado, ela fala de tirar as armas da mão da elite e colocar para o povo. Por mais que você fale de desarmamento e campanha ser pautas da esquerda. Tá bom? Por hora é isto. E por esse vídeo fica por aqui. Paz e até mais. Sabemos que o Estado não pode tudo fazer. Depende da atuação dos setores produtivos. Quando você de paletó e gravata aparece na TV e diz coisas que não consigo entender, o que eu faço? Vou fazer cocô. O que eu faço? Vou fazer cocô. Nós estamos de governança e é uma... Você se prometendo que tudo vai melhorar, mas cada vez mais está pior a situação. Enquanto você promete, vou fazer cocô. Enquanto você promete, vou fazer cocô. dentro do país. Imediato. Enquanto você sobe no palanque pra tentar enganar todo mundo. Enquanto você fala, vou fazer cocô. Enquanto você fala, vou fazer cocô. Públicas, mais rápido conseguiremos. Enquanto você de paletó e gravata aparece na TV e diz coisas que não consigo entender, o que eu faço? Vou fazer cocô. O que eu faço? Vou fazer cocô. E ao mesmo tempo nós não vamos parar por aí. O que eu faço?